Bom, pessoal, a palestra de hoje, a Paulinha sabe, a gente teve um susto, tomou um susto. Primeiro, o orador que ia fazer a palestra para a gente, na palestra virtual, ele teria que viajar. E acabou que finalmente ele disse que não estaria em Rio Preto. Aí a gente liguei para a Paulinha, me ajuda, Paulinha, por favor. Ela ligou para a amiga dela, amiga nossa, claro, a Gorete Maluf. A Gorete sempre está salvando a gente nesses momentos difíceis. Só que dessa vez ela teve um problema com o pai dela internou, está passando por dificuldades, está com internação, e ela, com medo de vir até aqui também, acabou não podendo fazer a palestra para a gente. E a gente agradece muito ela por ter aceitado o nosso convite, e só não vai fazer mesmo porque não pode, realmente. Mas toda vez ela tem ajudado a gente nos momentos mais difíceis. Na hora que falta alguém, a Gorete, liga para a Gorete, socorro! E ela dá um jeito e vem para falar para a gente. Aí eu falei, Paulo, e agora? Quem que vai falar pra gente? A Paula teve a ideia, vou ligar para a Fátima. Falei, a Fátima, eu tinha até no começo, eu falei, a reinauguração, o legal seria se alguém da casa pudesse vir falar pra gente. E parece que a espiritualidade foi encaminhando de um jeito, e acabou que a Fátima aceitando. Ligou para ela ontem, né, Paulo? Ontem à tardezinha, aí ela aceitou, já estava suando frio. E agora, o que vai acontecer? A Fátima, eu acho que todos aqui conhecem, não precisa ficar fazendo muita propaganda, porque se eu começar a falar, eu vou começar a chorar aqui. E agradeço, Fátima, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E seja muito feliz com o seu Evangelho. Obrigado. Bom, né? O presidente da casa disse que eu posso tirar, viu? Para falar. Porque por mais que o ambiente é pequeno e tem poucas pessoas, mas a minha voz parece que não vai até lá. Então, acho que tudo já foi falado, viu, gente? Acho que eu já podia pegar e ir embora, porque depois do Divaldo, depois dessa oração, da apresentação do Leandro, acho que já foi falado tudo, né? Mas, quando nós pensamos aqui juntos no dia do Evangelho do retorno, a gente conversando, a gente falou assim, seria bom diminuir o tempo, né? Não mais uma palestra com 40, 50 minutos, mas uns 25 minutos, 30 minutos sobre o Evangelho. E aí acabou tudo encaminhando dessa forma. Agora eu vou falar para vocês. O Leandro disse que tomou um susto para a Gorete não ver, né? Agora vocês imaginam aí. A Paula, de tardezinha ontem, me pedindo para vir aqui, né? Me enchi de coragem, porque mais do que nunca está sendo pedido para a gente essa coragem da fé, né? Então eu falei, não, Senhor, a gente vai ombrear, né? Não é isso? E se todos temos talentos, o meu acho que é bem pequenininho, menos de um, mas eu tenho. Então eu falei, eu vou, né? Então é porque meu coração se encheu de alegria mesmo. E eu agradeço a oportunidade ao Leandro, à Paula, que me deram essa chance de estar aqui novamente com vocês. E eu estou feliz demais. Seria pouco dizer, portanto, que eu vim com a camiseta, né, da gratidão. Nem comentei nada, minha filha veio com a dela também, que é para casar bastante a ideia da gratidão, que acho que no momento, mais do que nunca, gente, a gente está com o nosso coração assim, bastante emocionado, mas também estamos reflexivos, porque se nesse momento a gente não pode, como disse o Leandro, fazer aí, né, um chamamento maior para que todos pudessem vir, mas devagarzinho as coisas vão voltando tudo a ser como, não como era antes, porque eu acho que não vai voltar ao normal, porque nós não estávamos vivendo uma situação que era normal.
como disse o Divaldo, estávamos passando por uma comoção moral muito grande. E essa convocação que o Divaldo falou, que eu ouvi ele falando essa palavra, convocação, para todos nós, não só espírita, mas toda a humanidade, não por acaso que as palavras do Evangelho que me veio hoje, com certeza, amparado pela espiritualidade, chama-se chamamento divino. Por que esse chamamento divino? Se esse momento que nós estamos passando não for um chamamento, então o que é? O que essa pandemia está trazendo para nós, para a gente refletir, analisar, né? Porque esse vírus, está todo mundo achando que é um mal, mas a gente, outro dia conversando, a gente ouvindo uma palestra, a gente viu que não é um mal. Esse vírus, ele está realizando uma missão, uma tarefa muito grande. E por necessidade nossa, né? Então, por que esse chamamento de uma forma assim, de uma forma tão dolorosa? Quantos que nós não estamos vendo aí perdendo entes queridos, tendo que ficar afastado porque estão numa UTI, sem poder nem sequer visitar? Quantos que não estão aí com depressão por causa da crise econômica que, querendo ou não, se abateu não só sobre o Brasil, mas todo o globo, todo o mundo. Então, é um momento realmente da gente parar para refletir. Para que esse Covid-19 veio e qual que é a mensagem que ele traz para nós? Então, assim como um dia eu ouvi aqui um palestrante da nossa casa abençoando a doença que ele teve e que depois se recuperou pela sua fé e a graça de Deus, ele disse que ele abençoava todos os dias aquele câncer, que veio para ajudar ele no crescimento espiritual. Então eu acho que essa gratidão nós temos que ter até com esse vírus. Pode ser assim uma coisa louca que eu estou falando, mas não é. Porque a partir depois de tudo isso passar, a gente vai ver que realmente nós passamos por uma transformação muito grande. Gostaríamos que fosse muito para melhor. Alguns vão entender a mensagem, vão conseguir passar pela renovação, outros ainda vão caminhar mais lentamente nesse sentido. Mas devagar todo mundo vai chegar, né? A entender os porquês e os para quê. Para quê, né? Que nós estamos passando tudo isso. Então, esse chamamento divino, eu vou ler até um trechinho porque eu não tenho a capacidade dos oradores chegar aqui e falar. Quando então Jesus disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos, a gente não entendeu direito. O que Jesus estava querendo dizer, né? Por que será que Jesus falava dos pobres, dos aleijados, dos mancos, dos cegos? Quem são esses? Aí a gente para pensar, será que não somos nós que estamos nessa condição moral ainda, espiritual? Porque se Jesus falou que não veio para os sãos, veio para quem está doente, então a humanidade está enferma, né? E somos cada um de nós com as suas dificuldades, aí recebendo esse chamamento divino para esse momento agora. Aí a mensagem de Emmanuel, depois ele explicando essa passagem de Jesus, ele diz assim que muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem, sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais.
Geralmente é o que a gente faz, né? A gente fala, eu não tenho capacidade, eu não faço, eu não realizo porque não estou em condição. E a gente vai usando esses desculpismos para não abraçar a tarefa, o trabalho realmente que a gente precisa realizar. E eu não estou falando nem do trabalho fora, é o trabalho dentro, né? Que hoje a gente já compreendeu que essa transformação, essa renovação é no íntimo de cada um de nós. Ela se opera dentro, não fora. Há quem se diga errado em excessos, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos, e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtudes, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior, são chamados à edificação da era nova. Gente, é novos tempos. Então, tem gente que fala assim, é o fim dos tempos. Não é o fim dos tempos, é o começo dos tempos. Desculpa, gente, vou ter que tomar uma água. É o começo. Nós estamos iniciando uma era nova. Nós estamos iniciando tempos em que a gente agora vai mudar os valores. Se antes a gente vivia muito voltado só para as coisas materiais, hoje nós estamos novamente querendo buscar, encontrando novamente o endereço de Deus, como diz Divaldo. Quando ele diz que as criaturas estavam passando por um desequilíbrio muito grande, a humanidade toda, não é o acaso, porque estávamos só vivendo para as coisas materiais. E agora a gente está recebendo esse chamamento para nos lembrarmos que somos imortais, não somos corpos aqui na Terra, vivendo experiências espirituais. Somos espíritos que estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de vivenciar experiências, e elas são de grande valia para o nosso espírito, para a nossa evolução. Então, continuando, ele diz assim: espíritos viciados, inibidos, desorientados, ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidades e frustrações. Nós já não podemos mais alegar que a gente não pode mais realizar, seja lá o que for, porque já faz mais de 2000 anos que nós estamos aqui recebendo a dádiva do Evangelho de Jesus. Então já estamos na hora de começar a mudar as nossas atitudes, a nossa postura diante da vida, porque senão a gente não vai conseguir fazer essa transformação que tanto nós esperamos na humanidade, porque é cada um de nós fazendo a nossa parte, é cada um de nós fazendo esse trabalho íntimo. Então não devemos temer, não devemos ter insegurança nesse momento, porque não é para isso. É muito ao contrário, é para nos fortalecermos na fé, na coragem, para que a gente possa sair renovados para um mundo melhor. Então, no clima da Boa Nova, nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo.
Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade, porque todos nós somos necessitados, de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Se Jesus veio para servir, como ele disse, olha a humildade desse espírito, e nós? Será que nós viemos para ser servidos? Então o tempo agora nos conclama ao trabalho, não à ociosidade, não ao medo, à insegurança. E Jesus nos encoraja tanto que ele nos fala que todos temos virtudes. Temos sim a nossa necessidade da corrigenda, dos nossos vícios, das nossas tendências ainda negativas, mas nós temos virtudes e nós não podemos esquecer disso, que o Pai, na sua misericórdia infinita por todos nós, ele deu talentos para cada um. Não importa se é pouco ou se é muito, todos temos potencialidades. Então, às vezes a gente fica pensando que nós não temos tempo para fazer. Muito pelo contrário, nós estamos tendo uma oportunidade imensa nesse momento. Melhorar para progredir. Mas o que isso quer dizer? Melhorar para progredir. Melhorar o quê? A gente ainda está achando que a gente tem que mudar o outro, né? Eu vou melhorar o outro, porque assim o mundo vai ficar perfeito dentro da minha família, vou corrigir o outro, no meu trabalho. Será que é? É melhorar a nossa condição espiritual, a nossa maneira de ver as coisas, deixar de ser tão pessimista, viver só pensando nas coisas materiais, deixar às vezes o azedume, às vezes o desencorajamento, porque o que a gente está percebendo nesses momentos aí é as criaturas num grande desânimo, desalentadas, e se esquecendo de que todos nós estamos amparados pelo Pai, por Jesus, por uma pleiade de espíritos que estão aqui conosco, trabalhando incansavelmente junto aos encarnados e aos que estão desencarnando. Então o momento é para desespero? Não, muito pelo contrário. É para fortalecermos a nossa fé, porque assim como Deus, como se estivesse no topo da montanha olhando todos os seus filhos, nós, como pequeninos grãos de areia, nós somos responsáveis por estar formando essa montanha. Sem esse grão de areia, a montanha não seria o que ela é. Então mostra que nós somos um todo. Não que devemos trabalhar separados, mas uns pelos outros. Agora é para a gente colocar o olhar para a humanidade sofredora, fazer o que nós podemos, todos nós podemos fazer alguma coisa para ajudar. Mas eu não posso fazer nada. Ore. A oração, nesse momento, é o que mais a espiritualidade está precisando, para que a gente possa colaborar nessa construção do novo mundo, da nova era. Então, gente, é assim, falar do Evangelho é tão fácil. Você pega o Evangelho, é apaixonante cada frase do Evangelho. A gente refletir, a gente que está vindo aqui fazer o Evangelho, o quanto que ajuda a gente, é uma sustentação, é um alimento para a nossa alma.
Mas o Evangelho, ele não pode ficar só na nossa cabeça ou no nosso coração. Ele tem que vir para as mãos, a gente tem que fazer alguma coisa. Vivenciar. E aí é que está a parte difícil. A parte fácil é a gente abordar o Evangelho. É tão bom, é bonito a gente falar do Evangelho. Mas e a prática, a vivência? Né? Porque é isso que Jesus quer. Porque Ele chora por nós que às vezes ainda não compreendemos a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, é a boa nova. E nós ainda não percebemos que temos um tesouro nas nossas mãos. Então, será que esse momento que a gente quer melhorar para progredir, a gente entendeu que nós temos talento? Será que a gente já entendeu? Mas o que nos impede então? Se a gente já sabe que nós temos talento, que todos nós temos capacidade, potencialidade, por que não conseguimos? Aí a gente vai buscar novamente o Evangelho. Aonde, lá no capítulo 11, uma mensagem que quem tiver a oportunidade depois de ir lá no capítulo 11, uma mensagem de Emmanuel, que chama o egoísmo. Por que será então que até hoje a humanidade ficou nessa situação como que engessada? Assim como Lázaro teve que desenfaixar quando Jesus chamou Lázaro, levanta-te. Esse levanta-te, Jesus está falando para cada um de nós hoje. Vamos nos desenfaixar dos nossos vícios, das nossas deficiências. E o egoísmo, como diz o Emmanuel, ele diz, eu vou ler aqui no Evangelho, que é para a gente perceber o quanto é importante a gente fazer essa luta dentro de nós para conseguir vencer e extirpar isso. Que ele diz assim, o egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas. Nós estamos numa luta. Suas forças não é para esmorecer, não é para nos sentirmos fracos, é para nos fortalecer. Sua coragem. Gente, nós estamos sendo arrebatados hoje com essa palavra, coragem. Não podemos perder essa força que todos temos dentro de nós. Parece que não, mas tem. Porque a gente está observando que pessoas agora estão descobrindo que conseguem realizar coisas que ela nunca sonhou. Por causa que ela está sendo exposta a lutar. Então essa coragem é necessária. Disse-lhes coragem, Emmanuel fala, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Por isso que é uma luta dentro e não fora. Ele fala assim, extirpai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo que a humanidade, da humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso, primeiro, o extirpar do nosso coração. Então, se nós estamos querendo um mundo renovado, qual é a chave para essa evolução?
para melhorar, para progredir. É entravar essa luta dentro de cada um de nós, porque nós podemos. Porque o egoísmo até hoje falou muito alto dentro de cada um de nós. E agora nós estamos chamados a ser solidários, a sermos mais tolerantes, porque estamos vendo as pessoas tendo que conviver mais em família. Então agora o marido com a esposa, ou agora ou vai ficar para sempre, ou vai ter muito divórcio, né? Então estamos chamados aí a conviver com pessoas, com a família, que antes às vezes a gente não tinha nem tempo mais. Era uma situação que a gente naquela correria, vivendo mecanicamente, não tinha tempo para olhar para o filho, na hora de ir para a escola, era aquela correria, levanta cedo, toma café e sai, o esposo, a esposa. Então agora não, agora a gente tem que parar. A gente já está dando pelo menos um bom dia, né? E percebendo que nós temos que olhar para dentro de nós e olhar para aqueles que estão ao nosso lado. Porque nós temos deficiências, não é assim, um engodo, todos nós temos. Até hoje eu recebi uma fábula que eu já conhecia, que chama o pote rachado, que diz que tem um senhor e o servo todos os dias pegava uma vara de bambu, colocava 2 potes, um de cada lado, descia a montanha para buscar água e depois subia com esses 2 potes para servir a casa do Senhor. Mas que um dia um dos potes teve uma rachadura. Mas o servo continuou indo todos os dias com os 2 potes para buscar a água e trazer para o seu senhor. Só que um dia, um dos potes com essa rachadura foi ficando entristecido, porque ele percebeu que o outro chegava cheio, bonito, e ele pela metade. Ele começou a achar que ele não servia mais para o trabalho. Então ele reclamou com o seu servo que ele estava se sentindo inútil, porque aquela rachadura estava prejudicando o trabalho dele. Aí o servo fala: olha, todos os dias eu venho, encho os 2 potes, mas você nunca prestou atenção no caminho. Olhe agora para o caminho. E o pote, então, pela primeira vez começou a observar o caminho que todos os dias era feito pelo servo. E ele percebeu que do lado onde ele estava havia muitas flores durante aquele percurso do caminho. E do outro lado do pote que estava cheio, estava seco. No final, quando chegou lá, o servo falou para ele: você percebeu? Você viu como que todos os dias no seu caminho você estava realizando uma tarefa de florir a estrada por onde você passava? Então, naquele momento ele percebeu que ele parou de olhar para dentro dele e começou a olhar para fora, para ver, né, o trabalho que realmente podia ser feito, mesmo com a deficiência dele. Ele estava realizando uma tarefa. Então, será que a gente também não está na hora de começar a olhar, né, não só para nós, como diz do egoísmo? Porque o que é o egoísmo? É a gente olhar só para nós, para as nossas necessidades, e olhar para o outro, olhar para aquele que está do nosso lado. E vamos começar a florir também o nosso caminho, porque todos nós podemos fazer algo de bom.
né? Mesmo que ao acordar a gente estiver impossibilitado de sair para realizar um trabalho fora, mas a gente pode nesse momento ir em oração, em confraternização. E daqui a pouco a gente vai ter novamente a chance de voltar a realizar as atividades, né? Com a graça de Deus, mas a gente vai com certeza retirar um grande aprendizado de tudo isso. Então esse esforço, esse trabalho da reforma íntima, de buscar se melhorar, não nos esquecendo de que Deus não nos desampara, de que Deus está ao nosso lado nesse momento mais difícil. Jesus está nos amparando em todos os instantes. Então, é para termos um olhar mais otimista, mais positivo diante da vida, retirar disso tudo um ensinamento e buscar, né? Não ficar olhando só o lado negativo e reclamando, não. Porque que adianta a gente reclamar? A gente tem que começar a agradecer. Agradecer a bênção da vida. Agradecer o ar que nós respiramos. Porque hoje, com o Covid, as pessoas estão valorizando o ar que nós respiramos. Um ato que parece ser tão mecânico, espontâneo, que a gente não percebe. Mas para quem está com o Covid, o ar não chega. Então, gratidão. Gratidão porque temos condição de respirar. Então, quanta coisa boa que a gente pode agradecer nesse momento. Ao invés de ficar olhando o que o Covid está trazendo de ruim, porque tem dor? Tem. Quando a gente fala de Deus estar do nosso lado e termos Deus no nosso coração, não significa que nós não vamos ter problema, dificuldades, provas, lutas. Não significa que Ele está nos sustentando para conseguirmos vencer isso. Então é momento de agradecer tudo que nós temos e rogar o amparo para que a gente possa caminhar, continuar trabalhando, realizando as nossas tarefas com amor, com boa vontade, porque Jesus nos conclama a amar-nos uns aos outros. E é através do amor que nós vamos conseguir superar esse momento difícil. É só o amor, né, para nos auxiliar nesse momento aí tão delicado, que se antes as lutas, como disse no Evangelho, eram todas sangrentas, e hoje elas são morais, não é para nos desestimular, para nos mostrar que realmente nós temos condição de retirarmos disso tudo um grande ensinamento e sairmos melhorados de toda essa situação. Gente, o momento não nos permite falar mais, mas a reflexãozinha era essa. Eu poderia ter, tinha outras mensagens que eu poderia estar passando, mas diante disso tudo, o que eu desejo para cada um de nós e para todos os familiares de vocês, porque eu sei que muitos não podem vir, para cada um dos nossos companheiros da casa, para os trabalhadores, para os frequentadores, para todos os nossos amigos, para toda a humanidade, as bênçãos de Jesus, a paz, a esperança, a coragem e a fé. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie a superar as lutas e as dificuldades que trazemos dentro de nós. E que a paz do Mestre possa nos acompanhar de retorno aos nossos lares. E agradeço mais uma vez, de coração, a oportunidade. Muito obrigada
Uma boa noite a todos.